irmãos. Felicidade de estar aqui de novo. Eu sou professor da UFCG, participei de um seminário que começou quinta-feira e terminou agora, né? E assim, quando a pessoa faz coisas de forma contínua, tem gente que acha que se cansa, mas eu adoro, porque todas as vezes que a gente se ocupa continuamente, o ego da gente se afasta. Quando você tem tempo de pensar, e você coloca muito do seu potencial anímico, vocês sabem o que é o potencial anímico, né? Todos nós somos médiums de alguma coisa. Fluem por nós forças da vida as mais diversas. Que forças da vida fluem por nós com mais frequência? Então, o potencial anímico é aquilo que a gente cultiva em nós para filtrar aquilo que vem e passa por nós, né? Então, o médium ele tem um potencial anímico. Toda mediunidade tem um potencial anímico. O Allan Kardec criou um método. O método pelo qual nenhum médium é autossuficiente. O médium vai se despir de todos os interesses pessoais. Esses interesses não são simplesmente os interesses materiais. Estou começando com essa conversa para a gente ir para pensar em seguida. A mediunidade é uma boa metáfora para a gente começar a pensar nessas coisas, né? Porque ser médium é ser medianeiro. Quando você está passando pela rua, um cachorro foi atropelado, você enrola o cachorro numa toalha e você se compadece da situação dele de fragilidade. E você leva para casa, e você amarra a patinha, você leva para um veterinário conhecido para que cuide dele, você está sendo um anjo para aquele animal. O Chico dizia que assim como os anjos que estão acima de nós na hierarquia espiritual, nós estamos assim para com os animais. Então naquele momento nós somos veículo dessa bondade, dessa compaixão divina. Nós somos as mãos e os braços de Deus, que é imaterial. Então Deus se utiliza, André Luiz nos diz, das pessoas para auxiliar as pessoas. Quanto mais a gente cultiva a compaixão dentro de nós, mais nós podemos ser veículo da compaixão. Então, com muita frequência, nós pensamos no poder magnético do pensamento. Mas o que conferiria ao pensamento esse poder? O que confere esse poder ao pensamento é o sentimento. Por isso que se nós fizermos elucubrações intelectuais, nos enchermos de cultura, por vezes nós estamos trabalhando na superfície horizontal. Para que a gente verticalize e sinta Deus, a gente tem que tirar todo o interesse pessoal. E a gente tem que amar. A gente tem que sentir. A gente tem que sentir empatia, que é o sentimento de Deus. A condição do Cristo na Terra, se a gente for a Revista Espírita de 1868, o Espírito São Luís vai nos dizer o que caracteriza um Cristo. Porque Cristos há vários. A gente conheceu um aqui na Terra. A gente fala dele aqui constantemente, né? Estando na experiência da carne, o Espírito que chegou ao estado crítico não erra mais. Significa que todo mundo que não é Cristo vai errar, ou tem uma probabilidade muito grande de errar. Mas existem dois tipos de erro. Há o erro com dolo, quem estuda direito sabe disso bem. E há o erro que é o erro experimentação. Então, necessariamente, ao experimentarmos, porque vivendo nós nos submetemos a uma série de riscos muito necessários. Como dizia a mensagem ao início da reunião, a tribulação traz fortaleza. Enquanto você vive na sua casinha, na cidade do interior, e você ainda não fez um concurso, não enfrentou, você acha que você é um bom aluno. Você era bom aluno na escola estadual de Esperança. De repente você vai fazer um concurso para a prefeitura de Campina Grande. Aí você vai ver que tem gente muito melhor. Aí depois você passou em Campina Grande, você vai fazer o concurso para o estado. Depois você faz um concurso federal. Finalmente você vai fazer um mestrado, doutorado fora do Brasil. Aí você descobre que tem gente que esmerou a qualidade do seu ofício muito mais, né? E por isso que a tribulação traz fortaleza. Cada uma das dificuldades que nós enfrentamos, e as enfrentamos em campos os mais diversos da vida, elas nos desafiam em alguma coisa que a gente precisa desenvolver. Elas se confrontam com o nosso potencial anímico. Então, aprender, quando a gente está aqui, por exemplo, tranquilo, a gente está aprendendo, né? Vai haver um momento da gente ser confrontado com um desafio.
quando então o que nós aprendemos será colocado à prova. Por isso, o Espírito Emmanuel nos recomenda que enfrentemos a vida com a cabeça erguida. Se nós atravessarmos os romances históricos do Emmanuel, quase sempre, nos diálogos de Jesus com os discípulos, após deixar o corpo físico, ele diz: levanta a cabeça, que os filhos da luz devem enfrentar a dificuldade, a perseguição e a dor com a cabeça erguida, porque eles têm dentro de si o lume, a tocha da fé, que permite atravessar a escuridão, na certeza do que há do outro lado. Então a fé, a palavra fé, se a gente for aos 3 nexos que informam a língua portuguesa, na nossa herança da palavra fé, a gente tem no latim fide, ou fides, que tem 2 sentidos: fidelidade e acreditar. Acreditar é uma coisa relativamente fácil. Por exemplo, quando eu era mais jovem, era praxe em alguns centros espíritas lá do interior de Minas Gerais, nós víamos reuniões de materialização, algumas planejadas, outras não. Portanto, eu não tive opção de acreditar ou não na vida após a morte. Eu a experimento pela mediunidade, eu já experimentei pulsação de espíritos materializados, né? Isso me permitiu acreditar, que é uma coisa relativamente fácil. Embora uma série de espíritos hipnotizados pela descrença, pelo ceticismo sistemático, em vidas sucessivas, tenham se treinado, né, para não chegar a um porto, porque a experimentação verdadeira, ela é a experimentação que é o momento que você diz: basta para o que eu preciso saber. Você não pode passar toda a eternidade experimentando. Nós precisamos de uma série de conhecimentos que nos permitam viver aqui e agora. Então, assim, eu sei como me manter saudável, fazendo exercícios físicos, mantendo a minha mente positiva, sendo grato, eu mantenho meu corpo saudável, comendo não muito, a gente tem que comer o necessário, cuidando da gordura. Vocês aprendem no médico, né? Cuidando da gordura abdominal. Mas se você se obceca com a saúde do corpo físico, você gasta com esse ponto da sua vida, que é o cuidado do corpo físico, a energia que seria necessária para cuidar de outras coisas. O corpo vive mais saudável quando você vive despreocupado com ele. Isso não significa que a gente vai descuidar do corpo, a gente vai tomar as medidas necessárias e o resto a gente vai entregar nas mãos de Deus. A cada dia basta o seu mal. Não coma muito, se exercite fisicamente, mantenha sua mente positiva, que dentro da possibilidade do que você construiu de merecimento, seu corpo vai se manter saudável pelo máximo tempo possível, sem que você precise se preocupar se o seu coração está batendo. Emmanuel cita como prova de fé o fato da gente se alimentar e ter certeza que o estômago vai digerir. Alguém aqui tem dúvida quando come? Você come sem nem pensar, né? Então esse é só um passo, eu acreditar. O outro passo, o significado da palavra fide, for no hebraico, é emuná. Se você for no grego, é pistes. Acreditar e ser fiel. Fidelidade. A palavra fide mostra isso mesmo. É a radical também, é a origem da palavra fidelidade. A fidelidade é um sentimento de pertencimento e filiação a Deus, que significa compartilhar do objetivo do Pai, compartilhar do amor do Pai. Então, quando você se sente assim, você sente o outro como seu irmão. Você sente, um exemplo bom é quando a gente puxa aqui na lembrança o livro Paulo e Estevão. E Estevão se dirige às galés. Ele foi escravizado. Ele partiu de uma experiência de profundo sofrimento. Ele era um homem digno, seguidor da Torá, que era a primeira revelação de Deus, era um judeu. E ele vivia sob o domínio dos romanos. O pai dele é despossuído da terra, mas não consegue perdoar e queima a terra dos romanos. Ele aconselha o pai que perdoe e largue aquilo para lá, mas o pai queima. Então, de repente, ele que havia ajudado a apagar o incêndio, que havia colaborado com o proprietário agora romano das suas terras, com a maior sinceridade do seu coração, um desejo sincero de apagar o fogo, que ele não havia ateado, ele se vê então diante do pai, octogenário, amarrado a correntes. Ele começa a ser chicoteado na frente dele. E a irmã, jovem, está amarrada também. Vocês imaginem numa situação dessa, o nível de tensão que o espírito dele está passando. Com muita frequência, os romanos estupravam as moças. O pai idoso está sendo chicoteado.
Estevão mantém o seu coração sereno. Agora, vejamos o seguinte: ele não está feliz. Alguém consegue ficar feliz numa circunstância dessa? Qual a atitude ideal quando você é assaltado e coloca um revólver na sua cabeça? Quando você está aguardando no porta-malas do seu carro desenrolar a tua ação. Quando você recebe a notícia que o filho foi atropelado na rua e você está levando o filho para o hospital. Já viveram isso? Vou contar um caso aqui, fazer uma anacoluta na história do Estevão, né? Eu fui para Portugal no final do ano passado, no retorno minha filha teve uma convulsão de febre, mas foi uma convulsão bem grave, né? Deixou sequela nenhuma, graças a Deus, já contei no final. Mas eu embarquei na Ilha do Sal, em Cabo Verde, com a informação de que ela tinha entrado no hospital e com fé absoluta. Desci no Recife algumas horas depois, bastante horas depois. E aí tive a notícia, mas tive que manter a fé durante todo o voo, porque não tem como parar. Olha, vou parar aqui agora, não vou voar para o Brasil, porque eu vou esperar notícias da minha filha. Não havia solução, né? Então há várias circunstâncias da vida que a gente não consegue estar em paz, né? Absoluta, a gente não consegue estar feliz absolutamente, mas a gente consegue estar em paz, a gente consegue ser fiel. Isso tem que partir de uma certeza da bondade de Deus. Então, construir desde a infância essa certeza da bondade de Deus é essencial, para que a gente consiga fazer as duas coisas, os dois caminhos da fé. Acreditar, né? O espírita tem uma série de certezas. A certeza da imortalidade. Um amigo meu francês passou por uma circunstância interessante. Ele participou de uma reunião de materialização, ele é totalmente ateu, agnóstico, e a mãe se materializou para ele. Ele abraçou a mãe, sentiu a pulsação da mãe, né? Então eu perguntei para ele: Daniel, você agora acredita em Deus? Ele disse: em Deus não. Eu falei com ele: e na vida após a morte? Da minha mãe, sim. Então, quando a dúvida é a dúvida por si, nós não conseguimos chegar a um porto seguro, né? Em tudo é necessário ter um basta. Há questões que nós não conseguiremos responder de imediato. Nós precisaremos confiar. O mínimo de confiança necessário a essa fidelidade que o Estevão tinha. E nos conta Emmanuel que a irmã Abigail cantava o salmo. Graças a essa fé, eles conseguiram atravessar aquela tormenta. E aquilo trouxe para eles fortaleza. O pai desencarnou. Estevão, aí eu continuo a contar, ele foi para as galés, ele foi remar como escravo. Quando ele se assenta no navio, olha como, assim, quando a gente alcança uma compreensão espiritual mais profunda das coisas, as circunstâncias que parecem desafiadoras ao limite para as pessoas que não têm fé, para nós são oportunidades. Porque é uma forma diferente de renovar o entendimento sobre as coisas. Ele se assenta, o companheiro, provavelmente também judeu, diz a ele: olha, meu amigo, ninguém passa dos 3 meses aqui. Nós viveremos muito pouco trabalhando para os romanos. Ele responde: nós não trabalhamos aqui para os romanos. Em toda a terra é um departamento de Deus. Então, se você trabalha na sua empresa, você trabalha para Deus. Nada é nosso. Quanto mais a gente se esvazia do ego, mais feliz a gente é. Então, para servir, a gente tem que servir como Estevão. A gente tem que entender que todos os dons que nós temos, que nós cultivamos ao longo das encarnações, são frutos das oportunidades que tivemos de acesso ao saber, de cuidados que tivemos na infância quando beirávamos a morte. Nós poderíamos ter sido abusados na infância. Quantas crianças não são? A primeira dificuldade de aprendizado, o professor poderia ter nos abandonado, a professora poderia não ter tido paciência, nossos pais poderiam ter desencarnado quando mais precisávamos deles. Mas nós atravessamos a experiência da infância. Mesmo que o pai ou a mãe tenham desencarnado, nós chegamos à idade adulta. Isso não se deve ao nosso mérito, mas ao cuidado divino, com cada etapa da nossa evolução. Nos diz a música do Gladys Tomás: ser Deus para eles quanto Deus é para ti. Minimamente, quando pensamos nessa experiência, do cuidado que Deus tem e teve para conosco, nós pensarmos, por exemplo, na legião de personalidades que já assumimos ao longo das encarnações.
nas dificuldades enormes que criamos para a vida de nossos semelhantes. Nenhum de nós em trânsito na Terra deixou de passar pela experiência do assassinato. É muito raro. Em tempos passados, nós com muita frequência roubamos. Nós víamos um corpo perfeito e cortávamos as mãos, os pés. E hoje a gente vem com alguma dificuldade, por um tempo. Nos diz o Espírito Emmanuel, por um tempo, Moisés largou a convivência com o faraó, com o palácio, para estar entre os seus no deserto. Então ele explora aqui. Por um tempo você passa pela cegueira. Por um tempo você passa pela dificuldade financeira. Eu tenho 43 anos. Eu sou filho de mãe solteira. Durante a minha adolescência foi essencial que eu tivesse passado dificuldades financeiras. O meu espírito foi essencial. Porque eu lembro que eu vivia de aluguel. Isso é uma coisa que me criava dificuldades, porque às vezes não dava para pagar o aluguel, né? A gente vivia aquela angústia em Belo Horizonte. Às vezes eu tinha que andar trechos muito grandes, 12, 13 quilômetros a pé, para ir estudar, né? E tudo isso me ajudou a me organizar financeiramente. Lá pelos 28 anos trabalhando, eu comprei meu primeiro apartamento. Porque o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu não gastei à toa, porque eu sabia que eu tinha que poupar, que eu tinha que me organizar. Essa minha dificuldade não me deixou beber, ser responsável. A onça que corria atrás de mim era muito grande. Então eu tinha que estudar. Graças a Deus que eu passei pela dificuldade. Essa tribulação gerou fortaleza. Quem é muito protegido, quem tem a vida muito fácil. Por exemplo, se eu não tivesse tido ataques espirituais decorrentes da mediunidade de prova, que às vezes a pessoa vem assim, você olha para o corpo da pessoa, a pessoa fisicamente perfeita, médium. Então assim, você entrou no bar, todo mundo estava rindo, tranquilo, você está sentindo mal, você está com vontade de vomitar, você está ouvindo o espírito, que é como se você recebesse uma roupa suja, ser convidado a lavar a roupa e devolver cheirosa. Enquanto você não sabe lavar e devolver, você vai sentir o cheiro ruim, você vai se incomodar com ele. Depois você vai descobrir que lavar a roupa e devolver é ser ruim. Mesmo que inicialmente a pessoa procure o curso de mediunidade ou trabalho na casa espírita, porque lá eu vou arrumar namorada. Está solteiro, vou na casa espírita e vou arrumar namorada, né? A pessoa que pensa assim geralmente se decepciona. Porque ele vai descobrir que a casa espírita não é para arrumar alguma coisa, é para você se doar. E que a felicidade é se doar. O resto é ilusão. Então o que é esse trabalho do potencial anímico? A gente começar a agradecer pelas dificuldades e aproveitar, não obstante as dificuldades, a oportunidade de servir que aparece à nossa frente, sem escolher a oportunidade de servir. Isso é um negócio muito importante. Afastando do coração qualquer desejo pessoal. Eu não estou falando, no Espiritismo não se recebe nenhum tipo de dinheiro por nada. Então falar isso aqui é besteira, né? A pessoa deseja reconhecimento. Ela acha ruim quando se critica os primeiros frutos da mediunidade ainda imprecisa, insegura, né? É muito bom que a mediunidade seja insegura. Mas assim como a dúvida não pode ser cultivada a vida inteira, você não deve levar a insegurança à impossibilidade de trabalho. Não é porque você sabe que há um potencial anímico que pode refratar a mensagem mediúnica que você vai duvidar de toda a mensagem mediúnica. Você vai medir a árvore pelos frutos que ela produz. Para produzir bons frutos, a gente tem que ouvir a parábola da figueira que secou. Quando Jesus se aproximou da figueira, ele procurava fora da estação que a figueira desse frutos. Por quê? Porque a figueira estava produzindo, estava florando, estava verdejante, fora da estação, ela estava se antecipando. Então, se é assim, para que a gente floresce? Para que você tem a verve fácil? Você desenvolve a capacidade de falar, de ler, de raciocinar, para que você possa servir. Não é para a gente cultivar o ego, não é para a gente dourar a vaidade, né? Vamos pensar o seguinte, uma outra perspectiva sobre esse servir aqui. No Natal, você estava lá, você estava em casa, na festa, você tomou um vinho, você comeu um pouquinho, né?
Aí você sabe, todo mundo sabe aqui que não pode beber no dia da mediúnica, nem no dia da paz, você tem que se reservar, essa disciplina é importantíssima. Tudo bem, no dia, mas você estava no dia de Natal, na sua casa. Alguém do lado está passando mal, precisou de um passe. Você vai dizer, eu não te atendo, não? Vou dar um outro exemplo aqui. Você é médico, você estava dormindo, você acabou o plantão. Uma criança foi atropelada na rua, você tem direito de dizer, não vou atender não, porque não está na minha hora de atendimento. Então, quando a gente vai pela vida de Jesus, Jesus atende nas bodas de Caná. Tem uma hora que entra um paralítico pelo teto e ele estava comendo. Jesus levantou impaciente, não tem tempo nem de comer, vocês estão me perturbando. Está vendo o que é isso? Então, para a gente servir a Jesus, a gente não vai servir só na hora que a gente está preparado. A gente tem que estar preparado para servir o tempo todo. A gente tem que estar disponível. Para na hora do trabalho você transmitir uma mensagem boa. Para pelo olhar você transmitir uma mensagem de confiança. Ou simplesmente ouvir alguém. Para dar passe nas horas mais inusitadas, né? Não estou dizendo para dar passe com precipitação em qualquer hora, sem preparação. Não estou dizendo que a gente não pode se furtar aos atendimentos de emergência. A gente não pode ser uma figueira que floresce para não servir, para não dar frutos. Porque, se a gente for ler o Pensamento e Vida do Emmanuel, é uma lição muito importante no capítulo sobre ofício e profissão. Ele nos fala o seguinte: todo mundo admira um professor erudito, todos admiram um médico competente, mas dentro do âmbito das dedicações necessárias à profissão, nenhum deles ultrapassa as próprias obrigações. Somente aqueles que vão ao sacrifício. Quando você vai ao sacrifício, você encontra a felicidade de trabalhar além da média, sem querer que ninguém observe, sem esperar muito bem, sem querer olhares algum. E aí, sabe por que a pessoa trabalha e se sente cansada? Porque vira um ativista externo. O ativista externo faz muitas coisas. É necessário fazer poucas coisas com intensidade. Então, assim, Deus não poderia fazer tudo que a gente faz, ou a gente dá outras pessoas para fazer? Não é tão fácil. Quantos palestrantes espíritas existem? Né? Mas se você foi designado para uma tarefa, essa tarefa você tem que fazer com o coração. Ela foi chamada para você de acordo com seus bens, seus dons espirituais. Os dons que você cultivou, que são o seu potencial anímico para o trabalho. Então essa boa vontade garante paz. Né? Quem trabalha desse jeito, ainda que toda a família desencarne, vai sentir felicidade de trabalhar na casa espírita. Ainda que ninguém observe, vai sentir felicidade de trabalhar na casa espírita. Vai trabalhar por amor. É sentir o sentimento de Jesus. Né? Quando a gente trabalha assim, há um outro perigo, a gente às vezes fica ansioso. Quando você entende a necessidade do trabalho, às vezes você fica ansioso. Mas assim, Deus não quer quantidades. O trabalho é de Deus, não é nosso. Então assim, vai haver um momento. Nosso irmão Jordão, saudade dele hoje, eu fiquei acabei de saber, né? Aí quando eu entrei na casa não vi, eu já ia perguntar. Ele trabalhou até um certo ponto na terra, mas o corpo é uma veste. Tem a hora que a gente, sem aviso, é chamado a tirar a veste. Né? Então é importante viver com intensidade, que a gente se coloque 100% nas coisas que a gente vai fazer, com amor. Quando você vai dar passe, por exemplo, né? Tem alguém doente. Você vai ficar pensando, ansioso se a pessoa vai se curar? Você vai estender as mãos. É Deus que vai fazer o trabalho. É importante que a gente esteja presente. Que o nosso florescimento corresponda a uma vontade de propiciar os frutos. Na hora em que o Senhor disser. Quando nós erramos, por erros sucessivos e encarnações sucessivas, e nós temos que recomeçar, nós somos chamados a esperar. Saulo Tarso, quando caiu do cavalo, chamado por Jesus, ele compreendeu instantaneamente, conhecedor da lei que ele era, que ele havia errado. Mas ele não se demora em nenhuma lamentação. Ele pergunta: Senhor, o que quer que você faça? E a resposta do mestre é precisa. Vá, entre na cidade, ele estava sério, e aguarde. E ele vai e aguarda, porque agora ele tem confiança, e ele tem fidelidade.
Aquele que tem fidelidade obedece. A diferença disso é a gente vir para a casa espírita, dizendo para a casa espírita no que a gente quer trabalhar. A outra coisa é se dispor para o que for necessário. Onde for necessário, quando for necessário. E quando você estiver fazendo, se estiver fazendo errado, aceite a corrigir. Não recalcitre contra o aguilhão. Né? Então ele vai, e aí Jesus utiliza o seu método preferido. Usar a vítima para ajudar o algoz. Então vem Ananias, e é chamado Ananias, sim. Sabe o Saulo? O Saulo tem perseguido gente aqui. Os cristãos, né? Inclusive eu estou achando que ele vem me pegar. Pois é, eu estou te chamando para encontrar ele mesmo. E o Ananias vai, porque o Ananias é fiel. Ele vai porque ele confia. Jesus chamou Paulo para ir à frente de Nero, porque Nero precisava de Paulo. E Paulo se dizia prisioneiro de Jesus, mas um prisioneiro por amor. A música do Renato Russo até fala disso, né? Porque assim, você venceu, mas você serve a quem foi vencido. Você é vítima, mas você não se vale. Porque assim, é engraçado. A gente poderia descrever a causa e efeito entre encarnações, mas também às vezes ocorre uma encarnação mesmo. Como alguém que prejudicou alguém, na outra encarnação, na outra ocasião de encontro, ele vem com a possibilidade de prejudicar o outro. Que o outro, de certa forma, está devendo a ele. Como é que o sofrimento acaba? Quando alguém que tem um pretenso direito renuncia a esse direito. É quando você tem uma possibilidade de triângulo amoroso, mas você renuncia em favor dos outros. É quando você tem um negócio que você poderia levar vantagem, mas você renuncia em favor dos outros. Não te seria impedido a agir, porque afinal de contas você está na vez da causa e efeito, mas o seu perdão consegue fazer os grilhões se partam. Então é muito importante quando a gente consegue identificar essas ocasiões. Se a gente pegar o livro Há 2000 anos, tem uma ocasião em que o Públio Lentulus entra em Jerusalém. A gente aprende muito com isso. Quando ele está entrando em Jerusalém, o povo judeu é um povo vencido. E ele entra com uma parada militar. Vocês imaginem o que é isso, né? Ser vencido é uma coisa de submissão, de humilhação, você paga o imposto caro. A pessoa, quando vem numa parada militar, está gritando na sua cabeça que você foi vencido. Aquilo causa humilhação coletiva, né? E como ele tocou isso, como ele não segurou a própria vaidade, como ele não pensou nos outros, alguém, em algum lugar, joga uma pedra que trisca na liteira em que ele está. Aí a vaidade dele é tocada e ele começa a buscar quem fez aquilo. O primeiro rapaz que corre, o Saul de Giores, filho do André de Giores, ele chama e manda chicotear na frente dele. A esposa, que é Lívia, ela chama a razão. O nosso direito romano não condena alguém sem saber que é culpado. Você já está mandando matar o rapaz. E aquilo passa, ele manda prender o rapaz e grita: Asgalés. No outro dia vem o pai: meu filho foi precipitado. Ele nem, provavelmente, o Emmanuel deixa em aberto, provavelmente nem foi o filho que fez. Mas ele assume, com humildade da circunstância, a possibilidade do filho ter feito. Né? A polícia corre atrás de alguém na rua que sai correndo culpado. Né? Mas ele pega e fala, e o Públio Lentulus o destrata de todas as formas possíveis, o humilha. Quando o André de Giores sai, o pai de Saul, que foi preso, chicoteado, ele é tocado de culpa. Então ele chama o Sulpício Tarquinius, que é o pretor que o obedece imediatamente, e pede que tire e devolva o rapaz para o pai, né? Sulpício não é um homem honesto, já vendeu o rapaz como escravo. E para ele, a partir daquele momento, a questão foi resolvida. Ou seja, eu tratei mal publicamente, mas eu fui lá e resolvi. O bem feito assim, sempre tem uma serpente escondida. É como se você desse um pão, mas dentro tivesse fel. Porque nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando você vai fazer o bem, você deve tentar ao máximo convencer que é você que está sendo beneficiado. Você deve ocultar o bem que você faz. Se você tem uma qualidade, você oculta essa qualidade.
se você faz o bem, você procura esconder. Não saiba a mão esquerda o que faz a direita, né? Então, o que acontece? A partir disso começa um drama na vida. Mais tarde, esse rapaz vira escravo, vai sequestrar, o pai vai sequestrar o filho dele. Começa um drama, né? Agora, eu queria destacar esse momento em que o Públio Lentulus tem a oportunidade de agir bem em relação ao rapaz. Alguém passa a mão na sua mulher num bar. Você estava no bar. Você não fez nada com aquela pessoa. Como é que você vai responder? Naquele momento é um ponto de inflexão. Um momento de reflexão você pode passar o resto da vida na cabeça. Pode ser responsável pela desencarnação de alguém. Então, esses momentos que a vida, meus irmãos, é um pergaminho que se desenrola aos poucos. Meu amigo Hélio Miranda, certo dia me chamou para ir no restaurante Tracutina, lá em Campina Grande. Nós estávamos, eu, minha esposa, o Hélio, o Márcio, sentados, conversando sobre o André. O André está meio preocupado, passando por umas dificuldades, né? Uma semana depois, o André, de 23 anos, teve infarto. Um pouco mais de uma dezena de dias depois, se eu não me engano, 17 dias, o André veio a falecer. Né? Então, assim, nós não sabemos por quanto tempo o filho ficará conosco, a esposa, quanto tempo a gente vai ficar no corpo. Como é possível viver em paz com a insegurança da vida material, sabendo que ela não é o fim, ela é um meio. A vida material é um meio. Sabe aquela casa que você está pagando na Caixa em 35 anos, devagarinho, né? Já observaram a arquitetura das cidades? Vamos para a cidade de Esperança. Há casas aqui muito bonitas, que remontam, por exemplo, aos anos 1930, 40, os horizontes de décadas, né? Quanto tempo a família construiu com dificuldade, às vezes em 30 anos, aquela casa, aquele homem, aquela mulher, ficou na casa quanto tempo? Vira uma clínica, vira uma casa de contabilidade, né? Porque nada nos pertence. Tudo é temporário. A mãe é como um astro que passa e ilumina a nossa vida, cuida de nós e vai. Tem um filho que a gente recebe, porque ele é de Deus, cuida dele, educa, um dia ele vai. Mas a alegria do reencontro excederá, superará a tristeza da separação. Então, além de acreditar que o filho não morre, nos compensa o coração saber da fidelidade que Deus tem para conosco. Porque, assim, as maiores fortunas da terra, meus irmãos, não conseguem comprar um segundo de tempo. Você poderia ser o homem e a mulher mais rica do mundo. Você não conseguiria comprar um segundo de tempo com o seu ser amado. Ou aumentar um pouquinho da sua vida física. Isso é com Deus. A não ser que a gente sabote, né? Mas se a gente não sabota, se a gente cuida, ainda assim estamos nas mãos de Deus. Você pode tomar todo cuidado com tudo, e mesmo assim as coisas malograrem. Porque o malogro favorece a evolução espiritual. A gente deve ouvir muito o não de Deus. Porque o não tem que ser aceito. Ele tem uma mensagem para a gente. Não acredite que o não é resultante da sua preguiça. Por exemplo, né? Você está numa certa dificuldade financeira. Houve um momento da vida em que você teve facilidade de estudar e trabalhar. Se você deixa aquele momento passar, os japoneses dizem assim, oportunidade é um Deus que só tem cabelo na frente. Né? Se você segurar por trás, escorrega. E lá no interior de Minas diz que é um cavalo selado, que passa, se você pular um pouquinho, depois você cai no chão. E o Paulo fala para o Timóteo assim, né? A fé que um dia foi dada a Lóide, a avó dele, agora está sendo dada a você. Então, até mesmo na fé, nós somos visitados por oportunidades de fortalecimento da fé. Você veio na casa espírita, você teve uma experiência de cura, você tomou um passo, o passo foi mais eficiente, você teve uma dificuldade afastada de forma milagrosa, é a oportunidade. Para que existe oportunidade? Para que um professor que está querendo ensinar dá oportunidade ao aluno? Para que ele aproveite. Porque se as oportunidades forem as mesmas disponíveis o tempo todo, nós não saberemos valorizá-las. Né? Então, a oportunidade de serviço é assim. Naquele momento, Públio Lentulus foi convidado a auxiliar o pai do rapaz Saul, dos seus 19 anos, um homem chamado André de Giores. Um homem que tinha conhecido a Torá, que tinha uma religião,
mas que era incapaz de perdoar. Era um homem vingativo. A gentileza teria desfeito tudo. Me recordo aqui da minha infância, de um grande espírito descrito lá no livro 50 anos depois, chamado Neo Lúcio, o avô da Célia Lúcio. E o Neo Lúcio, ele reencarnou como Arthur Joviano. Foi quem cuidou do potencial do Chico no começo da mediunidade, lá na Fazenda Bolívar. Neo Lúcio escreveu um livro que eu acho que muita gente aqui que trabalha na evangelização conhece. Se chama A Vida Fala. Do volume 2, há uma história chamada O Poder da Gentileza. Essa história conta uma história, Chico, a psicografia do Chico é muito ambientada no Brasil. A gente sente as questões sociais do Brasil muito claramente. Ele nos transporta para o ambiente de uma cidade interior, tal qual a nossa. E havia um professor negro. Esse professor vai ao prefeito, porque há muitas crianças analfabetas, ele quer ensinar as crianças a ler e a escrever. E, semelhante ao que nosso serviço público costuma fazer, o prefeito despreza, diz que não há verbas, né? Que não há como fazer. Ele sai muito triste, porque ele vê que aquilo é o que há de mais essencial, é educar as crianças. Não há nada mais importante. Ele sai de lá triste, cabisbaixo, estava suado, era um dia quente, não estava tão bem arrumado. Andando assim cabisbaixo pela rua, ele passa em frente à casa de uma senhora, uma mansão. E a senhora diz a ele: meu negro, por favor, carregue aqui para mim essas compras lá para dentro da minha casa. Ele fala: sim, pois não, e leva. E a partir dali ela vai pedindo uma série de coisas. Corte a grama desse jardim, ele vai lá e corta. Por fim, já no avançado da noite, ela pede que ele busque um frango assado, que ela vai receber gente em casa, e se apresse, né? E ele vai. E depois vai limpar o fogão, sai todo sujo de carvão, né? E volta para casa sem que ela tenha tempo até de conversar com ele. Terminou o serviço, mais tarde a senhora já deve ter dormido, ele foi e voltou para casa. No outro, quando a festa aconteceu, o prefeito foi à festa da casa da mulher, descobriu que era um professor, e um professor culto e eminente, tinha ido para a cidade, né? Que com humildade havia trabalhado para ela. Então, a partir disso, ela doa o dinheiro necessário. Ela pede desculpas, ele diz que foi um prazer servir. Essa resposta é muito importante, né? Em momento algum passou pela mente dele qualquer desqualificação pelo serviço físico que ele havia prestado. Ele não tem dentro de si a ideia de humilhação em trabalhar e em servir. Quem é assim, gente, é livre. Porque você pode ser escravo, o seu coração não lhe prende. Você não está preso pelo orgulho, você não está preso pelo preconceito, né? Então a história se chama O Poder da Gentileza. A partir disso, porque quando Deus quer nos ajudar, nos diz o livro Nosso Lar, Deus se utiliza das pessoas para auxiliar as pessoas. Então essa senhora e esse método, esse rito, foi necessário para que ele merecesse ajuda. Para ajudar os outros, nós devemos merecer ajuda. Quando você vai dar aula de violino, você não tem que aprender violino? Como ele poderia ser um professor sem ter testado na sua humildade, na sua gentileza? Por isso a história se chama O Poder da Gentileza. Né? Quem aqui já viveu a experiência de ter desfeito uma briga com gentileza? Não tem coisa melhor. Né? Pessoas assim conseguem harmonizar a casa espírita, porque elas vão para servir. Quando você inicia uma conversa, e todo mundo está doido para falar, todo mundo está ansioso, quando você cala, você deixa que as pessoas se expressem. E elas se acalmam, e elas se sentem valorizadas, e você se sente servindo com o seu silêncio. Quando você sabe mais, você se cala. E você deixa o outro se expressar, porque faz parte do aprendizado perguntar, experimentar para aprender. Você guarda os espíritos elevados, quando eles descem as regiões necessitadas, eles retratam a sua luz. É importante que a gente entenda que esse é o segredo da felicidade. Quanto mais ego a gente tem, mais a gente sofre, né? Se você tinha uma amizade, que você estava interessado na moça, quando a moça não quiser namorar com você, você vai sofrer. Mas se você for amigo do coração, irmão, você só vai ter felicidade. Porque a felicidade de servir sem esperar recompensa, ela tira aquele atrito do serviço. Ela permite fluir. A flauta só consegue ser tocada quando ela está oca, quando ela está vazia. Mediunidade é assim, né?
O médium não tem que se achar nada de especial. Ele tem que cumprir o horário e estudar. Estude, queira servir, deseje ser útil, esteja no horário da mediúnica, com a lição do estudo pronta, entendendo o tipo de mediunidade que você está desenvolvendo, paciência e ajuste de expectativas em relação ao seu avanço nela, né? Porque às vezes é limpar a cadeira antes de alguém vir, às vezes é limpar a casa, que é um serviço honroso. Não existe serviço maior do que o outro. A gente não vai estar em paz ao desencarnar, tendo feito um trabalho do tamanho do trabalho do Chico Xavier. Né? A gente tem que cumprir o trabalho que nos foi dado, que às vezes é cuidar de uma criança e trazê-la para a evangelização. Se você não dá fortaleza espiritual para a sua criança, quando ela chegar na adolescência, ela pode aprender inglês, 3 idiomas, francês, alemão, né? Mas quando tiver a primeira decepção amorosa, se matar. Porque não tem fortaleza interna. A gente cria os filhos para prepará-los para o nosso desencarne. A gente não pode esquecer isso. E se a gente desencarnasse, o que seria importante que os nossos filhos tivessem? A primeira coisa é a consciência da imortalidade. É o que a revelação espírita nos traz, né? A segunda coisa é a certeza de que Deus cuida de nós e que Ele sabe mais do que a gente. A gente se recorda de Jesus no Getsemane, no Horto das Oliveiras, que Ele olha: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Nos relata o evangelista João que Ele suava sangue e que um anjo consolava. Portanto, não imaginemos que a experiência para o Cristo foi experiência fácil. Mesmo sendo Cristo, Ele tinha plena consciência de que a probabilidade da crucificação que Ele assumiu na sua integralidade, né, porque as coisas, meus irmãos, estão permanentemente em devir. Quando Jesus chega para Judas no dia de semana e diz assim: amigo, aqui vieste, ora, desde a ceia, Ele já disse para o próprio Judas o que ele vai fazer. Ele está dando chance de ele fazer diferente. Porque até a última hora nós temos escolha. Espiritismo não é islamismo. Fosse islamismo, eles têm a expressão maktub. As coisas estão escritas, né? Se a gente é espírita, a gente sabe que as coisas estão em devir. Você tinha que desencarnar pelo seu projeto de genoma com 50 anos com câncer. Mas você se exercitou, mas você não comeu besteira, você comeu verdura, você não sentiu raiva. Aquilo vai vir lá para os 60. A mesma probabilidade de desenvolver um câncer de estômago que existe ali, devido ao que foi feito no passado, e construiu o seu perispírito que projetou o corpo físico, né? O seu cuidado com o corpo, a sua disciplina, você não engordou, e muito mais, aquilo demora a acontecer. Eu estou usando aqui uma metáfora, assim como é o corpo, né? A gente tem as outras coisas na vida. Vamos citar um exemplo aqui. Quando você tem as relações entre pais e filhos, às vezes são relações conflituosas, que é muito frequente. Eu não citei o Ananias, um exemplo como o Saulo, né? A gente recebe o filho que foi nosso assassino na vida passada, ou vice-versa. Então ali a gente tem uma experiência de reconciliação, né? Se há 70% de chance de conflito, a espiritualidade investe 100% dos 30% que falta. Ela acredita em você, né? Não existe possibilidade de educação melhor do que a crença. Ninguém te ama mais do que quem confia em você. Eu me lembro do meu avô, que foi uma das pessoas que mais me ajudou na vida. Meu avô, quando eu me casei, eu montei minha casa, o meu avô que cuidava de mim em detalhes, assim, na adolescência, né? Meu filho, você engordou um pouquinho, vai correr, né? Você gastou dinheiro demais esse mês, você tem que guardar pelo menos uns 30% no final do mês, né? Estude, você está à toa, vai estudar, né? Quando eu fiz a minha casa, ele não mexia em mais nada, porque é como se fosse assim, ganhou autonomia, aquele respeito da autonomia do homem adulto, né? Então é essencial que você eduque durante o tempo necessário, mas que você também permita a autonomia. Você se desapegue e permita a autonomia, acreditando no que você ensinou, né? E é isso que Deus faz. Ele te educa, Ele te permite o acesso, e tem a hora de você, nessa hora, você tem que experienciar, né? E algumas dessas experiências são necessárias para que a gente tenha o essencial para evoluir, que é a escolha. Sem escolha a gente não evolui. Assim como as coisas estão em devir, elas estão submetidas à escolha. O Públio Lentulus poderia ter escolhido tratar bem o André de Ores, ser gentil com ele. E assim como o professor que com humildade conseguiu o que queria, né?
O Senhor Jesus nos fala, né? Misericórdia quero e não holocausto. Então tem gente que acha que para evoluir tem que sofrer, né? Mas ele quer misericórdia. Ele quer que você tenha misericórdia de quem te assassinou. Ele quer que você tenha misericórdia de quem te prejudicou. Vamos aqui ao Humberto de Campos exemplificar o que eu estou falando, livro Instante da Vida, capítulo número 2. É uma história muito impressionante. Humberto de Campos, um amigo dele encarnado, que frequentava uma mediúnica, pede a ele que ele faça uma entrevista com uma suicida. Uma mulher que desencarnou aos seus 31 anos. Tinha um filho pequeno, ficou com ciúme do marido, tomou veneno. Ela descreve, eu não conseguia sair do corpo, se sentia presa ao corpo, como se fosse uma corda forte, só alavancos do carro eu sentia, depois sentia decomposição cadavérica, e por fim, né, depois de muito tempo eu fui dissecada e sentia dissecação. Ela vai contando a água fria que lavou as minhas vísceras, né, o terror do velório, sentir ser enterrada viva. Ela descreve aquelas situações todas da energia vital grande que ela tem, ela interrompeu, né, e ela começa naquele conflito. E as perguntas que ele faz são essenciais para entender a história. A primeira pergunta é a seguinte: você não fez prece? Ela diz assim: olha, a prece seria mais útil antes de ter que matar. Mas depois eu não conseguia fazer prece com a crença necessária e a paz necessária para que a minha prece conseguisse comunicação. Que a prece feita no clima do desespero, ela não se eleva, né? Para você fazer prece, tem que fazer prece com fidelidade e aceitação. Né? E o que acontece? Ela passa esse período, ela sofre muito. Muitos anos depois, um dia ela se levanta no túmulo. Quando ela se levanta e consegue sair do corpo, há uma série de espíritos que a induziram ao suicídio, ainda causam muito sofrimento para ela. Ela se sente levada no calabouço em que ela é julgada. Ela é abusada de todas as formas possíveis, né? Um dia ela é socorrida. Quando ela consegue orar com humildade, se arrepender, né? Quando ela é socorrida, ela passa um tempo na espiritualidade, ela se recupera, basta uns 13 anos depois, né? E aí ela tem aquele movimento que o André Luiz teve, ela quer ver a família. É natural, né? Só que vamos imaginar o seguinte: se você vai para o mundo espiritual, você sente saudade da sua família porque você desencarnou, vai ter um dia no hospital espiritual que você foi recebido que você vai sentir saudade, né? Mas se a sua desencarnação foi você que causou, já pensou o conflito? Já pensou a vontade que ela tinha de acariciar o filho? A culpa que ela sentia por ela mesma ter causado, né? Todas aquelas dores dela que ela achava que ia fugir, descobriu que a consciência não se interrompe, né? Que é impossível interromper a consciência. A gente não foge da gente mesmo. Você continua vivo, lidando com o erro que você cometeu. E tenta que aguentar o peso dele. Não tem um jeito de desligar. Não tem um botão que aperta. Você vive com aquilo, né? Mas ela volta. Quando ela volta, a espiritualidade sempre não está na hora ainda. Espera um pouco, meu irmão. Lembra do Memória Suicida que leu? Tem um Saldanha lá, né? Ele quer voltar. Quando ele volta, ele tem as piores decepções, né? André Luiz também. A mulher está casada novamente. Ele tem que aprender a desapegar. Mas aí que eu quero ficar nessa história. O marido se casou com uma mulher que ela ficou com ciúme e se matou. E a primeira reação dela diante da mulher é uma reação de asco, de raiva, né? Mas de repente passa a criança, o filho. Uma fardinha passadinha, cheiroso, cabelo penteadinho. Ela faz a comida para ele carinhosa. Ela assumiu o papel da mãe. Aí ela se afasta. Ela vê ela cuidando dele com carinho. Ao longo de muitos meses, a saudade vai ficando tão forte de ver aquela criança. E então a mulher acaricia os cabelos e ela se aproxima e se internece. E ela sente a mão dela acariciando os cabelos da criança. E de repente ela começa a ver as qualidades daquela mulher. Ela começa a afastar o orgulho dela de mulher. E ela começa a entender que para amar o filho, ela tem que amar aquela mulher, que era a sua rival afetiva enquanto ela estava encarnada, que tresloucada ela tirou a própria vida, mas que agora essa mulher, que não tem responsabilidade sobre a reação dela diante da situação, está cuidando da sua criança. É muito comum, meus irmãos, quando a gente aprende a servir, que haja um inimigo nosso no passado, que você ajude alguém. Você veio no centro espírita em esperança, você deu passe em alguém, numa hora improvável. A pessoa está cansada depois da palestra, a pessoa vem dar um passe na casa do fulano e tal, a pessoa vai lá dar um passe, né? Às vezes era o filho do seu obsessor que ainda está encarnado, o neto. E a partir daquele momento ele tem a simpatia por você.
Ivone do Amaral Pereira nos conta que obsessores das pessoas que a auxiliavam, quando ela auxiliava pessoas queridas a eles, não obstante fossem obsessores, eles passavam a ajudá-la. Porque o que é ser obsessor? É ser humano. Qualquer um de nós pode sentir mágoa, ódio, né? Nós somos humanos, incompreensão, mas não significa que a gente seja ruim em todos os pontos. Não tem bom sem defeito, nem ruim sem qualidade. Depende então do que a gente acessa no coração do outro. Com gentileza a gente consegue gentileza. Com compreensão a gente consegue compreensão. Com raiva até o animal nos responde com um coice. O agricultor da natureza, ele sabe que não pode tratar o animal agressivo no padrão da agressividade dele, né? Então a gente tem que ter paciência, porque a falta de paciência e incompreensão, ela entorta todas as coisas. Mas Deus, com a nossa fidelidade, vai pronunciando retidões em tudo aquilo que era torto. Então, eu acho que a grande lição da parábola do filho pródigo é a gente abençoar a origem da gente. Que o filho pródigo é alguém que renuncia à sua herança. Ele pede a herança antes da hora. E ele descobre ao final que o amor do pai vai além da herança. E a gente entende pelo filho egoísta, que não entendeu o pai que perdoou, né? Que parte da herança é a fraternidade para com os irmãos. Quando a gente consegue entender o erro do outro, quando a gente consegue não julgar, a gente está sentindo como Deus. É natural que a doença se cure. É natural que a situação se resolva mais rápido. Quando a gente está com dificuldade financeira, preste atenção no que eu estou falando. Parece alguém para a gente ajudar. Quando você está doente, alguém te chama para dar paz. Quando você está sozinho, alguém está precisando de cuidado, de atenção, de ouvido, de ombro. Quando você dá, você sente o seu coração consolado. E Deus está se utilizando daquela pessoa que você acha que está ajudando para te consolar. Né? Então é interessante, toda vez que você pede algo a Deus, preste atenção, aparece uma tarefa. Até mesmo quando você vai fazer tarefas da casa espírita, né? É interessante, quando eu queria comprar alguma coisa financeiramente, que assim, quando você vai comprar uma coisa, você quer melhorar o seu carro. Por exemplo, há um tempo atrás eu estava gastando muito combustível para as obras sociais. E aí que eu vou a Cajazeiras, né? Aí eu comprei um carro híbrido, elétrico. E esse carro elétrico surgiu de uma hora para outra, assim, para mim. Mas antes ele cai do céu? Não. Surgiu a oportunidade do negócio, mas antes vem o trabalho. Né? É como se fosse assim, uma oferenda que você oferece. Como é que você faz para você prosperar no sentido verdadeiro? Você tem que entender que toda a prosperidade que te vem não vem para você. Ela vem para você distribuir. Né? Porque quando a gente quer as coisas para a gente egoisticamente, a nossa mente barra. O egoísmo não favorece a prosperidade. É por isso que Jesus, quando multiplica os pães e os peixes, dá ênfase sobre isso, Emmanuel. Ele pergunta, quantos pães tendes? A gente tem que ter alguma coisa. Geralmente quando você compra um carro melhor, antes você tinha um outro carro, não é assim? Quando você se torna um trabalhador na mediunidade, você recebe mais tarefas, antes você é aprovado nas pequenas tarefas, para que gradativamente as tarefas vão aumentando. Então antes você é chamado a cuidar da sua mãe, do seu pai, para que um dia você possa ser feliz no casamento. O treinamento é ser dócil, ser cuidadoso, ser paciente, ajustar expectativas com a mãe e com o pai. Né? Para que você possa um dia, nos desafios da vida, saber conviver. É assim em tudo, né? Então quando você pensa, olha, eu estou querendo um carro não por vaidade, eu quero trabalhar. Aí o carro vem, mas antes vem o trabalho. Assim como o professor. Antes ele teve que provar a humildade, né? Porque certamente para dar aula, ele precisava, quem dá aula para adolescente que sabe que precisa de humildade. Imagine se você for responder a criança e o adolescente no padrão da resposta dele, né? Você tem que responder ajustando expectativas. Um agricultor cuida de uma laranjeira. Ele vai pedir a laranja da laranjeira quando ela não está na idade de dar. O perdão passa por isso, um ajuste de expectativas. É assim que eu chamo. Quando Jesus diz assim, Pai, perdoai-os que eles não sabem o que fazem. É o raciocínio correto, né? Porque ele ajusta expectativas. Então, o amor sabe esperar, que Jesus nos chama para amar o não amável. O amor cristão, ele treina para amar o não amável. Amar os vossos inimigos. Fazer o bem a quem vos faz o mal.
rezai por quem vos trata com maldade. Porque à época de Jesus, houve 2 grandes rabinos, um deles se chamava Hilel, é o avô do Gamaliel do livro Paulo e Estevão. O outro chamado Shammai. Shammai achava que a misericórdia de Yahvé, ela era só para com os judeus. Não se estendia aos samaritanos, não se estendia aos romanos. Já Hilel era chamado Hilel o compassivo, porque ele era infinitamente paciente, porque ele dizia que todos eram filhos de Deus, e ele fazia valer a tradição pré-Esdras, pré-sionismo, e considerava o templo casa de oração para todas as nações, né? Então é a tradição de Hilel que Jesus destaca. Por isso, quando ele chega da Samaria, onde ele foi rejeitado, e ele entra em Jerusalém, um doutor da lei, que deveria ser partidário de Shammai, o chama e diz para ele, pergunta o que é, o que ele faz para ter a vida eterna. Ele pergunta o que está escrito na lei, que lês nela, que destaca a interpretação, mas ao responder ele não cruza, ele não enfrenta Hilel com Shammai, ele conta uma parábola. Ao fim da parábola, as virtudes maiores, as 3 que o judaísmo queria que fossem manifestas, elas foram feitas por um samaritano, que eles não eram capazes de dizer o nome, mas foi aquele que manifestou a virtude. E o homem fica sem palavras, porque o exemplo é prático, né? Jesus não teorizava, Jesus conta histórias do cotidiano, nos ensinando que a ação divina, nós que estamos numa região que tem muito semiárido, né? Ela corresponde, quando você ora, quando você pega um enxadão, esse na roça, está com o enxadão na terra procurando a água, e o Senhor deposita a água lá para você, para te ajudar, mas é necessário cavar. A prece é quando você cava. A humildade, o serviço ao próximo, é quando você propicia. O trabalho abre um caminho, mas é necessário que haja algo de nós para que o Senhor possa multiplicar. Então, quando há com sinceridade, não importa o tamanho, sacrifício daquele que busca, o Senhor multiplicará os dons dessa pessoa. Infinitamente. Você vai ver uma pessoa que estava numa situação difícil, curar, porque doença não tem a ver com a hora da morte. Tem gente doente que vive muito, tem gente saudável que desencarna de uma hora para outra. Quantas vezes eu trabalho com mediunidade de cura e ando lá pelos sertões do Alto Sertão da Paraíba, nas casinhas da roça, né? Aí eu vou visitar a senhora e diz, meu marido, né? Eu cuido dele, tem 30 anos nessa cama, e a qualquer momento ele vai desencarnar, né? Ela desencarna antes. E às vezes ele fica bom, porque quando a gente é muito cuidado, a gente não desenvolve autonomia. Às vezes é bom ficar sozinho, sabe? Tem filho que não desenvolve enquanto o pai não desencarna. O pai pagava as coisas todas, né? Quando o pai desencarna, você é obrigado a trabalhar, a acordar cedo, a se disciplinar. E quantos males nós sofremos, a pessoa fica, porque é o meu karma, é porque são as dificuldades que eu fiz jus nessa vida. Não, é preguiça mesmo. A maioria de nós, se trabalhássemos um pouco mais, poderíamos ser mais próximos. Se comêssemos um pouco menos, poderíamos ser mais saudáveis. Se orássemos um pouco mais, teríamos mais felicidade, paz e suporte para enfrentarmos as dificuldades da vida. Não devemos nos vitimizar, porque somos filhos do Altíssimo. Habitamos um templo de carne que deve ser cuidado, limpo, cheio de misericórdia, de amor, de esperança. Quando você sente raiva de um político e começa, ou de um estuprador, você viu na TV, você começa a desejar mal para ele, pode confessar, né? Se você faz isso, você está se envenenando. Esse sentimento de julgar, você está se envenenando. Você está entrando na sintonia do crime. Quando você ora e você dá a absolvição, você fica em paz. Você tem saúde. Qualquer sentimento de julgar os outros, por mínimo que seja, te adoece. Qualquer sentimento de oposição. Para Deus não existe nem acusador e nem réu. Você pode estender as mãos aqui para orar por alguém, você não deve se perguntar se a pessoa, não te cabe julgar se a pessoa merece ou não a cura. Quem sabe é Deus. Emmanuel tem uma mensagem bonita sobre isso. Emmanuel é maravilhoso, né? Ele nos lembra do texto sobre o corpo de Moisés. Moisés desencarna, na simbologia do texto, o Satanás disputa o corpo de Moisés, né? E na hora que ele fala isso, lembrando os erros que Moisés tinha cometido, né? E Gabriel, que representa um anjo, na linguagem simbólica da Torá, ele fala que Deus te julgue. Quer dizer,
ele não está nem julgando aquele espírito por julgar Moisés. Ele está reservando à divindade a propriedade de julgar. Ele está ensinando aquele espírito que quem julga é Deus. Há delitos na terra que não são computados nas nossas leis. Você pega o Evangelho com o Espiritismo, há uma reflexão do Allan Kardec que diz o seguinte: na terra, os crimes geralmente são os crimes que você pratica contra uma comunidade. Para Deus, o que você pratica contra você é crime maior ainda. Porque Deus te ama. E a nossa vida é uma gestão. O corpo não é nosso, o corpo é de Deus. Né? Então, quando você pensa nisso, tudo é de Deus. A esposa é de Deus, o filho é de Deus, a casa é de Deus. Você vai deixar tudo. O que você tem? Você tem a boa vontade. Aquela que diz, sim, Senhor, que boa vontade. Eu quero servir. Então, quando você quer servir, você se aprimora, o resto é fácil. Né? O que você quer fazer na casa espírita? Você quer tocar violino aqui no começo da reunião, né? Comece a estudar. Vai ter sacrifício, mas os caminhos se abrirão. Se você não mudar o propósito. Tem gente que cada dia quer uma coisa, porque não quer servir. Né? A pior forma de... Você quer não prosperar? Ser pobre e ver dificuldade a vida inteira? Faça uma profissão para ganhar dinheiro. Ah, vou seguir tal carreira acadêmica para ganhar dinheiro. Você vai viver a vida inteira com dificuldade. E se, ainda que você ganhe dinheiro, você vai viver infeliz, você vai fazer uma coisa que você não gosta. Agora, quando você quer servir segundo os seus dons, você prospera. Porque você busca ser útil. Então você trabalha além do dinheiro que você ganha. Não tem, gente, riqueza maior do que trabalhar mais e merecer mais do que você ganha. Você sente uma felicidade interior. Agora, a pessoa que é funcionário público e sai mais cedo, né? Um dia assaltado, ele não sabe por quê. Está roubando. É corrupção. Sabe a parábola dos talentos? Que enterrou, que fez multiplicar, né? Que o Senhor queria colher onde não plantou. Então a gente tem que ser muito meticuloso com a gerência das horas. Né? As horas não, o tempo não passa por nós em vão. Mas o tempo também não respeita em nós, nos diz Emmanuel, textualmente, as edificações que ele não ajudou a construir. Para fechar essa reflexão, vou terminar com uma frase de André Luiz bastante conhecida, mas que é bom a gente recordar. Ele diz assim: todo aquele que opere e coopere com o espírito voltado para o bem, pode esperar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Deus não é um político que a gente adule e nos favoreça. Sabe o pior criminoso? Fez o bem, ele receberá o bem que ele fez. Ainda que ele tenha errado, incrivelmente, né? Ele receberá. Sabe esse pior criminoso? Somos nós. Você praticou erros por encarnações seguidas. Mas você cuidou de um filho. Aí esse filho agora é seu pai. O pouquinho de bem que você fez, ele está em conta. Ele está aberto na sua conta, né? Deus considera que Deus é generosidade. É a gente que não quer perdoar os outros. É a gente que não tem. A gente que fica contando contabilisticamente os nossos erros. Tem um capítulo no livro Boa Nova sobre isso, que é o capítulo do diálogo de Jesus com Nicodemos. Nos ajuda a pensar na causa e efeito. Porque Jesus reflete com o apóstolo Natanael sobre a lei de Italião. Porque o coração da gente é duro, e a gente reproduz em Deus a nossa dureza. Deus é aquele que abre a oportunidade àquele que errou, é aquele que valoriza o arrependimento, é aquele que enxerga a potencialidade onde ninguém enxergava. Senão, ele não é Deus. Ele vê o futuro, porque se uma mãe que ama é assim, imagine a divindade. Portanto, meus irmãos, durmam hoje na certeza de que são infinitamente amados, que as dificuldades passarão, mas elas são necessárias para a nossa evolução. Não maldigamos a doença, nem a limitação, nem a dificuldade, nem o ser amado que foi antes da hora, nem a dificuldade financeira. Trabalhemos nas nossas possibilidades, para que a nossa pobreza não seja resultado da nossa preguiça, para que a nossa doença não seja resultado da nossa falta de cuidado com o nosso corpo, mas o resto entregue nas mãos de Deus, porque o Senhor é fiel. E Jesus nos abençoe.